Olá, amigos! Estou animado demais de compartilhar mais um vídeo sobre as histórias do Joseph Smith. Nós terminamos o último vídeo falando sobre a pergunta que Joseph tinha quando ele foi no bosque orar. Joseph chegou em Palmira com 10 anos de idade. Ele era bem pequenininho. Com 12 anos de idade, ele disse: minha mente ficou muito impressionada, com preocupações com o bem-estar da minha alma imortal. Ele também ficou preocupado com o estado do mundo inteiro. Ele escreveu depois: ponderei muitas coisas em meu coração, concernente à situação de toda a humanidade. Isso nos ensina que bem antes de Joseph perguntar a qual igreja ele devia se filiar, ele perguntou como ele podia ser salvo. Ele queria saber com qual igreja se filiar, porque ele pensava que poderia ser salvo através de uma das igrejas, mas a busca principal que ele tinha era de saber se poderia ser perdoado de seus pecados e ser salvo. Essa era a pergunta suprema da vida. E como eu posso ser perdoado e salvo? Ele não estava pensando em qual igreja tinha a doutrina correta, ou não estava procurando uma igreja como nós procuramos uma fruta no mercado. Qual é a mais doce? Ele queria saber se pudesse ser salvo através de uma das igrejas. Sabemos que Joseph atendia às reuniões dos pastores diferentes. Geralmente tinha um banco dos lamentadores em frente do grupo, e quando alguém sentia o Espírito, ele ia para o frente, sentava nos bancos e confessava os pecados e expressava sua conversão. As pessoas iam para frente, caíam no chão, gritavam, desmaiavam, é que nem as igrejas pentecostais agora. Faziam muitas coisas estranhas. Joseph disse depois que ele queria sentir o Espírito e gritar como as outras pessoas, mas não conseguia sentir nada. Joseph estava refletindo, estudando, frequentando reuniões, lendo, buscando, fazendo tudo possível para achar uma resposta. Mas a resposta não veio. Inclusive a mãe dele tinha buscado. Por muitos anos, ela disse por 20 anos, procurando uma igreja correta para ela. Ela não imaginava que ia achar essa igreja através do filho dela. Mas muitas vezes nós lemos essas histórias e sobre as conversões dessas pessoas e não reconhecemos que eles lutavam por anos tentando achar as respostas, e nós nos sentimos mal, porque não conseguimos achar uma resposta imediatamente. E nós não reconhecemos que muitas vezes e nós temos que lutar, estudar, ponderar por muitos anos para achar o que Deus quer para nós. Foi numa dessas reuniões que Joseph assistiu, que um dos pastores, que se chamava George Lane, e ele falou sobre Tiago 1,5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Eu sempre pensei que o Joseph achou essa escritura no seu próprio estudo. Mas os historiadores descobriram que esse pastor dava esse discurso muitas vezes no lugar ao redor de onde Joseph morava. Tiago 1,5 mudou tudo na vida do Joseph.
Os pastores da época todos ensinavam, inclusive até os pastores de hoje, e ensinam a mesma coisa, que a Bíblia é a fonte de toda a verdade. Tiago 1,5 mudou tudo na vida do Joseph. Os pastores todos pregavam que a Bíblia era a fonte da verdade. Joseph estava buscando uma escritura para apontá-lo para uma igreja verdadeira. Mas Tiago 1,5 apontou Joseph para o Senhor, para achar a verdade e não para uma igreja. Por que penetrou tanto no coração do Joseph essa escritura? Porque esse pensamento que a fonte de toda a verdade vem de Deus e não era apenas diferente ou esquisito, mas era blasfêmia. Joseph escreveu na sua história: jamais uma passagem de escritura penetrou com mais poder no coração de um homem do que essa naquele momento no meu. Pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração, refleti repetidamente sobre ela, tendo consciência de que se alguém necessitava da sabedoria de Deus era eu, pois eu não sabia como agir e a menos que conseguisse obter mais sabedoria do que a que tinha então nunca saberia, pois os religiosos das diferentes seitas interpretavam as mesmas passagens de escritura de maneira tão diferente, que destruiu toda a confiança na solução do problema através de uma consulta à Bíblia. Pensem sobre isso. Os pastores estavam dizendo que a Bíblia era a fonte da verdade, mas todos eles interpretavam a Bíblia diferentemente. Então, como a Bíblia poderia responder à sua pergunta de a qual igreja que devia se filiar para receber o perdão de seus pecados? Lembra-se de algum tempo depois da primeira visão da resposta do pastor, que quando Joseph falou que tinha recebido uma revelação, uma visita do pai e do filho, Joseph disse: o pastor tratou meu relato não só levianamente, mas com grande desprezo, dizendo que tudo aquilo era do diabo, que não havia tais coisas como visões ou revelações nesses dias, que todas essas coisas haviam cessado com os apóstolos e que nunca mais existiriam. Esse pastor ficou tão bravo com Joseph, porque ele reconheceu que Joseph estava dizendo que a Bíblia não era a fonte da verdade. Isso foi uma revelação para Joseph e uma blasfêmia para o resto do mundo. Li nos meus estudos que um historiador da igreja pensa que o Joseph nem sabia o quanto que ele estava saindo da doutrina aceitada, reconhecida da época. Essa doutrina é de que a Bíblia é a fonte da verdade, mas o pastor entendia e era por isso que ele ficou tão bravo. Então o Joseph decidiu ir no bosque e orar. Agora, por que ir no bosque? Você já se fez essa pergunta? Por que não orar ao lado da cama? Eu vou mostrar depois o quarto do Joseph. Aliás, a casa onde Joseph morava era uma casa bem pequena. E o quarto dele não era só para ele, era para 6 homens da família, ele e mais 5 irmãos. Ele não podia orar em casa, então onde orar? Os pastores pregavam muito sobre a importância de estar em paz quando ora. E eles muitas vezes pregavam que deviam orar na floresta, onde se podia ficar em paz. A mãe do Joseph também, na vida dela muitas vezes, orava na floresta,
para buscar a vontade de Deus na vida dela. Então, por que foi no bosque? Foi por razões pragmáticas. Foi por privacidade, foi a cultura da época, foi porque a mãe tinha feito isso, e foi uma combinação de tudo. Não sabemos, mas sabemos que ele foi no bosque. Nossa busca de reconstruir o mundo foi o porquê Joseph ter ido ao bosque. Vale mesmo a pena nos perguntar. Quando ele foi no bosque, como era o bosque? Como parecia? Como cheirava? Como eram as árvores? Quais eram os sons? As respostas a essas perguntas talvez vão mudar a maneira que você pensa. Sobre a situação, quando Joseph recebeu a visitação do pai e do filho. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Mais uma vez, se vocês gostarem do vídeo, por favor, curta. Compartilhe com seus amigos, fale com todo mundo. Eu amo vocês e eu amo o profeta Joseph. Tchau, que tenham um bom dia.